Eu não sabia do que é que... Eu tenho esta mensagem preparada para aí há um mês. Eu não sabia o que é que o apóstolo Ted ia falar na outra sexta-feira. E o Mostra-nos a Tua Glória está a ressoar, não é? Ainda hoje está a ressoar. E também não sabia que o pastor João também ia dar algum testemunho ou que ia contar algumas histórias de há vários anos atrás. Mas estamos todos a confluir num sentido que é, nós já não estamos debaixo da lei, não é? Quem não está em Cristo continua debaixo da organização, da administração, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. As pessoas no mundo procuram a informação. E nós, a certa altura, nós hoje ainda, em certa medida, continuamos a ser influenciados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Exemplo, quando instalou a Covid, toda a gente andava à procura de mais informação. Toda a gente, crentes e não crentes, andávamos todos à procura de mais informação. Como se a informação nos fosse salvar. Mas todos nós procurávamos, eu também sou culpada disso. Todos nós procurávamos. De certa forma, em certa medida, todos nós somos influenciados ainda pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e enquanto estivermos aqui na Terra, isso vai acontecer. Mas que seja uma medida cada vez mais pequenina, para que tudo o resto diminua e só Jesus apareça, só Jesus cresça, só Jesus seja importante. Mas quem está no mundo continua na lei, continua debaixo da administração do bem e do mal. E nós também estávamos lá antes de vir a Cristo. Eu também estava lá antes de vir a Cristo. E quando vim, e porque fui ensinada assim, ainda tinha a listinha, não é? Do faz e não faz. Uma lista de 30 páginas de faz e não faz. E se calhar essa lista muitas vezes traz-nos assoberbados, porque epá, eu não consigo cumprir isto tudo, eu não consigo fazer isto. Quando é que Deus me vai amar? Porque realmente isto é tão difícil de cumprir. E se nós não estamos já aí, graças a Deus, mas se calhar conhecemos pessoas que estão aí. Mas é que Deus ama-nos. Independentemente daquilo que nós façamos, Deus ama-nos. E a misericórdia de Deus, hoje falamos de misericórdia e graça, a misericórdia de Deus libertou-nos da lei, abriu-nos a porta da prisão. Nós éramos infratores da lei, estávamos debaixo da influência da lei, éramos infratores da lei que estávamos na prisão, restringidos, não é? Não mates, não roubes, não digas mal, não faças, não sei o quê, não cobices. Estávamos na prisão. E a misericórdia abriu-nos as portas da prisão. Agora, só a graça nos dá o poder transformador real para nós não voltarmos para a prisão. Há uma diferença entre misericórdia e graça. Então, eu já não preciso de cumprir aquela lista toda, deixa cá ver de manhã o que é que eu não faço e o que é que eu faço. Eu já não preciso de cumprir aquela lista toda, porque o Espírito Santo que está em mim, ele guia-me. Então eu preciso de me conectar com ele e seguir a sua orientação. O apóstolo Ted, quando esteve aqui na sexta-feira, dizia que os métodos aprendidos não fazem de nós bons, leis e regras não fazem de nós bons, a única coisa que faz de nós bons é ligar-nos ao único que é bom, que é Deus. E quanto mais pertinho nós estivermos do Espírito Santo, quanto mais pertinho nós estivermos de Deus, mais nos vamos parecer com Ele. E não precisamos ter aquela lista interminável. Então, alguém sabe de cor o versículo de João 3,16? Vamos dizê-lo juntos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus não amou os santinhos que fazem tudo bem e que estão certos. Deus amou o mundo. Deus amou-nos quando éramos ainda pecadores. É o que diz lá em Romanos 5, no versículo 8. Cristo morreu por nós. Desculpa, Adriana, estou a andar depressa demais. Romanos 5, 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
sendo nós ainda pecadores. Ele amou-nos, sendo nós ainda pecadores. Nós não precisamos de fazer nada para que Deus nos ame, ou não precisamos de deixar de fazer alguma coisa para que Deus nos ame. Não preciso de fazer e não preciso de deixar de fazer para que Ele me ame. Ele já me ama. O que é que eu tenho que fazer? É chegar até Ele e receber esse amor. É misericórdia. Eu não tinha nascido ainda e já Deus me amava. Eu não tinha sido concebida ainda e já Deus me amava. Os meus pais não tinham nascido ainda e já Deus me amava. A mim, a nós todos, a cada um de nós, individualmente. Deus já nos amava. Ninguém na minha família, nem a minha família tinha sido criada ainda e Deus já me amava. Isto é que é um milagre que eu não compreendo. Como é que ele, na linha do tempo, olhou para não sei quantos milhares de anos depois e disse: eu amo esta miúda. Porque eu continuo a ser uma miúda, não é? Quando eu estou a dormir, sou amada. Quando eu estou a trabalhar, sou amada. Quando eu estou a divertir-me, sou amada. Quando eu estou a fazer o que não devo, sou amada. Tenho que viver com as consequências, mas sou amada na mesma. E não sou só eu, é cada um de vós. É cada um de vocês. Somos amados. Então, Deus prova o seu amor para connosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus ama-nos. Alguém tem dúvidas que é amado por Deus? Alguém tem dúvidas? Mas a gente não precisa de saber aqui. A gente precisa de saber aqui. A gente precisa ter a revelação no nosso coração de que Deus nos ama. Não é só ter a informação, porque a informação, às vezes, a informação não nos transforma, mas a revelação transforma. Então, eu já não estou debaixo da lei. A misericórdia de Deus renova-se a cada dia na minha vida por causa do seu amor. Já não estamos debaixo da influência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisamos de mais informação, até porque a informação não nos transforma. Nós precisamos e estamos debaixo da influência da graça. A árvore da vida, essa sim, transforma-nos. Dá-nos vida, vida eterna. Então, temos que entender também que a misericórdia é diferente da graça. A misericórdia é o que nos abre as portas da prisão. A misericórdia termina o nosso passado. Deixamos de ter, quando Jesus diz, quem entregar a sua vida, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem render a sua vida, achá-la-á, é isto. Porque no dia em que eu vim a Cristo, eu pude começar a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, os meus dias acabaram e agora eu vivo num dia eterno em que há sempre sol, é sempre dia, porque eu vivo com aquele que é luz. Embora, no dia a seguir eu ter aceito Jesus, eu sentia-me exatamente da mesma maneira. Muitos não, muitos dizem, eu senti uma transformação e fiz e aconteceu logo naquele dia. Eu não. Acordei exatamente da mesma maneira, mas gradualmente a coisa começou a acontecer. É como também diz a Bíblia, não é? Que é o caminho do justo, é como o sol que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Primeiro é só uns raizinhos na madrugada, não é? Quando começa, está a noite de breu, até sabemos que o mais escuro da noite acontece antes de aparecerem os primeiros raios de sol. E a partir daí, que é quando nós vimos a Cristo, não é? E depois aparece um raizinho, uma coisa muito terna, e depois outro, e depois outro. E quando andamos por nós, já é a hora do pequeno almoço, não é? Porque o sol já está a brilhar. Bem, no inverno todos nós levantamos já e ainda está escuro, provavelmente, mas já o sol está a brilhar e vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Estamos todos nesse caminho. Estamos todos nesse caminho. Então, a misericórdia abre a porta para a graça. E o que é que faz a graça? Vamos continuar em Romanos 5, mas agora no versículo 21, se faz favor, e que diz assim: assim como o pecado reinou na morte, assim também agora reina a graça, que nos declara, para ler o que aqui está, também a graça reina pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu digo,
Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a misericórdia acaba com o meu passado e a graça garante o meu futuro. Amém. O meu futuro é radioso. O meu futuro é um dia perfeito, onde o sol brilha mais e mais. Quem é o sol? É Jesus. É o sol da minha vida. Sim. Misericórdia é dom de Deus. Ele deu-nos o seu Filho. Ele deu-nos misericórdia, ainda que nós o conhecêssemos. Ainda que nós o conhecêssemos, Ele deu-nos o seu amor, Ele deu-nos misericórdia, Ele deu-nos o seu Filho. Ainda que antes que nós o conhecêssemos. É o seu julgamento de amor. Nós cantamos aqui um tema que diz a graça vence o julgamento. Mas, na verdade, o que diz na Bíblia é a misericórdia vence o julgamento. Agora, por questões de sílabas, nós muitas vezes traduzimos misericórdia por graça. É só porque misericórdia não cabe em 2 sílabas, não é? É por isso. Mas o que vence o julgamento é a misericórdia, porque Deus já julgou o mundo, não vai vir para nos julgar e dar uma sarrafada em todos. Deus já julgou o mundo e o seu julgamento foi misericórdia, vida eterna para todo aquele que crê. É esse o julgamento de Deus. Então a misericórdia vence o julgamento e é esse o julgamento que Deus nos deu. Recebemos misericórdia, é dom de Deus, não merecemos. É como o seu amor, nós não merecemos, mas já a recebemos. Nós recebemos-las por causa da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele dá-nos o acesso ao céu. Por isso é que aquele ladrão na cruz que diz, lembra-te de mim, e Jesus lhe responde, ainda hoje estarás comigo, por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia de Deus. E por causa da misericórdia de Deus, nós somos aceitos conforme estamos. Mas por causa da graça, nós não ficamos conforme estamos. Yeah? Mas pela sua misericórdia nós somos amados, ainda antes que houvesse mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Foi nessa altura, já que Deus nos amava e que já tinha provido para nós a sua misericórdia, que é o quê? É a justificação para viver. Nós somos justificados para viver. E mesmo aqueles lá fora que não conhecem Cristo e que não fazem a mais pequena ideia, são justificados para viver na mesma, porque Jesus também morreu por eles. Yeah? Por isso é que é urgente nós falarmos a sua verdade. É urgente nós fazermos a sua vontade. É urgente. Não podemos perder tempo. Então, ainda que houvesse mundo, eu tenho um Pai que me ama e os meus pecados estão perdoados. Eu tenho um Pai que me ama e os meus pecados estão perdoados. Isso é uma coisa que só isso deve fazer-nos saltar e acordar contentes todos os dias. Acordo, estou vivo, consigo respirar, tenho um Pai que me ama, os meus pecados estão perdoados. Mas agora há uma coisa, é que muitos crentes vêm a Cristo, recebem a sua misericórdia e acham que isso é suficiente. Não é? Posso viver da misericórdia de Deus por toda a minha vida? Posso. Até posso viver nesta mistura de lei, com a lista de coisas fazem, não fazem, mais ou menos acho que me vou portando bem, e depois a misericórdia de Deus por outro lado, que é, Senhor, as tuas muitas misericórdias são a razão por não sermos consumidos. É o que diz a palavra, está certo. E pronto, e tu aceitas-me como sou, e que, pronto, e todos os dias venho a Deus e peço perdão, mas e viver? E viver, realmente, viver a vida eterna, experimentar a vida eterna, é que nós podemos viver assim, mas Deus tem tanto mais para nós, tem tanto mais para nós experimentarmos. E Ele continua a convidar-nos, vem para a mesa está posta, vem experimentar a minha graça, vem. Nós podemos viver assim, mas e viver? E a vida aqui? Nós precisamos de mudança. Se o ladrão na cruz tivesse continuado a viver aqui nesta terra, ele também iria precisar da graça transformadora de Deus para que a sua vida não fosse mais a mesma e para que não continuasse a roubar. Ele também iria precisar da graça de Deus. Graça transformadora, do amor poderoso de Deus. Voltando lá atrás, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, pouco depois estava a servir no louvor. E eu louvava a Deus e adorava-o como uma sem-abrigo.
como uma pedinte do seu amor. Querem saber como é que isto se parece? Parece assim. Deus de graça, eu volto a face, para ti não vou esconder. Minha nudez, minha culpa estão perante ti. Espera, minha culpa? Estão perante ti? Então, mas a Bíblia diz que Ele lança os meus pecados num abismo e deles não se lembra mais. Então, porquê é que a minha culpa está perante Ele? É aquela coisa de, oh Deus, perdoa-me, perdoa-me. Isto é a maneira do louvar do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eu não quero mais isto. Eu agora tenho um Deus que vive dentro de mim. Eu não quero mais isto. Vou-vos dar outro exemplo. Uma música que eu cantei até à exaustão. Não fui a única, de certeza, mas cantei até à exaustão. Até porque as músicas são bonitas, as músicas são lindas e a maior parte da letra faz sentido, mas depois há estes bocadinhos. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não consigo cantar isto até ao fim. Isto é Antigo Testamento. Isto foi o rei Davi que escreveu. É Antigo Testamento. Como é que aquele que me ama, desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, desde que ainda que houvesse mundo, desde que ainda que eu tivesse sido criada, antes, muito antes, Ele me ama, me vai lançar fora da sua presença? Como é que Ele me vai retirar aquilo que está tão desejoso de me dar, que é o Espírito Santo? Se lermos bem a Bíblia e estudarmos o que lá diz, só há uma maneira disso acontecer, que é nós pecarmos contra o Espírito Santo. Nós pecarmos contra o Espírito Santo é a única forma. Então, eu não vou cantar mais assim. Eu não vou fazer mais assim. Mas depois de cantar no louvor, me tornei-me líder de louvor. E continuava a liderar o louvor como uma mendiga, como uma pedinte. Sabem com o que é que isso se parece? Oh, Senhor, olha o teu povo, estamos aqui, todos reunidos por ti. Oh, Senhor, aparece, por favor, aparece. Então, mas Ele não apareceu já, Ele não está já no meu coração. Quer nós o sentamos, quer não, Ele está presente. Então nós temos que o louvar sabendo que Ele está presente, mesmo que não o sintamos. Foi o que fizemos hoje. Mesmo quando não sentimos, Ele está. E quando nós o louvamos sabendo que Ele está, Ele responde. Ele responde. Nós não precisamos do louvar para Ele responder. Ele está e nós é que respondemos ao seu amor. É completamente diferente. Eu estou-vos a dar o meu exemplo, que é para vocês não dizerem, ela está a dizer mal de alguém. Não, estou a falar de mim. Ok? Não vos vou dar mais exemplos. Mas a misericórdia de Deus foi algo de que eu me alimentei durante muitos anos. Mas graças a Deus conheci a sua graça. E a sua graça, de facto, começou a mudar-me. Nós não precisamos de implorar a Deus que nos ame. Ele ama-nos. É a sua natureza, é o que Ele é. Não é? Ele ama-nos acima, para sempre e desde sempre. E Ele ama-nos a todos, a todos. Nós é que vemos muitas vezes aquilo que fizemos. Vemos a confusão que está dentro de nós, vemos o que é que os nossos pensamentos são e achamos que não somos dignos de estarmos na presença de Deus, não somos dignos do seu amor. E não somos. O pastor Jorge em tempos até pregou sobre isso. Não somos, não éramos. Mas Ele deu-nos o seu amor, deu-nos a sua misericórdia e fez-nos ser achados dignos. Então, nós temos que receber e colocar-nos na posição em que Ele nos desenhou para estarmos. E caminharmos o caminho que Ele nos propõe. É isso que nós temos que fazer. Então, o que é que temos que fazer? Hebreus, se faz favor, capítulo 6 e capítulo 4 e versículo 6. É isso que nós temos que fazer. E ainda vamos fazer hoje quando o grupo subir daqui a bocadinho. Com a graça de Deus. Vamos fazer o quê? Hebreus. Não é este. Então tenho isto mal escrito. Tenho isto mal. É o versículo que diz: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça.
Se não é Hebreus 4:6, se calhar é 6:4 e eu escrevi aqui mal. Desculpa? Hebreus 10:11? Provavelmente. Não. Bem, eu depois digo-vos qual é o versículo certo. Diz: aproximemo-nos com toda a confiança, confiadamente, em algumas versões, do trono da graça, aonde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Não é isso. 4:16, é isso mesmo, obrigada. 4:16. Obrigada, Adriana, desculpa a confusão. Aproximemo-nos com toda a confiança, isso mesmo, do trono da graça, para que recebamos. Nós não temos que fazer nada, nós temos que chegar, temos que fazer uma coisa, aproximar-nos com confiança, aproximar-nos com ousadia, dizem algumas versões também, do trono da graça para receber a misericórdia. Não precisamos de mais nada, não precisamos de uma lista de faz e não faz, precisamos de chegar com ousadia ao trono da graça, sabendo que Deus nos ama, para receber a misericórdia. Mas depois diz, e encontremos graça. Ora, para nós encontrarmos, nós temos que procurar, obrigado. Nós temos que procurar. Então isso já nos cabe a nós. Procurar, e eu até vou acrescentar, procurar diligentemente. Eu ultimamente tenho pensado muito na mulher da dracma perdida. A mulher da dracma perdida podia dizer, opa, perdi uma moeda e agora vou-me sentar aqui, muito quietinha. Oh Deus, dá-me indicação, onde é que a moeda ficou? Por favor, faz a moeda aparecer. E vou ficar aqui o dia todo à espera. Não está a acontecer nada. E o dia já acabou. Oh bem, vou-me embora. Amanhã volto para aqui outra vez e vou esperar que Deus me diga aonde é que está a dracma. Foi isso que a mulher fez? Não foi nada disso que ela fez. Ela o que é que fez? O que é que diz lá? Ui! Ela varreu a casa toda, ela revirou todos os móveis, ela foi à procura, onde é que está a moeda? Tens a minha moeda? Tens a minha moeda? Onde é que está a moeda? Vou. Ela varreu, quando acabou, tinha a casa toda arrumada, toda varrida e tinha a moeda. Foi o que ela fez, ela procurou diligentemente a sua moeda e nós devemos fazer a mesma coisa. Encontrar a graça significa que temos que a procurar. Procurar a graça de Deus. Não precisamos de buscar a misericórdia, porque é algo que Deus já tem, é dom de Deus, o seu Filho Jesus é dom de Deus, o amor de Deus é dom de Deus, a misericórdia é dom de Deus. Não precisamos de procurar, mas a graça, para podermos encontrar, nós devemos procurá-la. Aleluia. Diligentemente, vasculhar a casa que somos nós, não é? Vasculhar o nosso coração, varrer, procurar, pagar o preço. É o que nós temos que fazer, é pagar o preço. À medida que vamos encontrando graça, e não é um trabalho para fazer um dia, é um trabalho para fazer todos os dias. Tornar-nos pessoas de graça. À medida que vamos encontrando a graça de Deus, vamos colocando, como eu coloquei hoje aqui este lenço, não é? Encontrei, vou colocar sobre nós e cada vez mais camadas e camadas de graça. Graça, vamos encontrando, vamos colocando em nós e vamos nos tornando pessoas de graça. É incremental. É um trabalho para a vida inteira. Nós encontrarmos a graça de Deus, nós vestimos-la. Encontramos, colocamos, vestimos-la, vamos voltar a procurar todos os dias, pela fé. Porque a fé opera pelo amor. E é a fé que encontra a graça. Porquê? Nós sabemos que a fé vem e ouvir a palavra de Deus.
Como é que nós achamos fé? Quando ouvimos a palavra de Deus, a voz de Deus no nosso coração. Como é que nós encontramos graça? Pela fé. Quando nós encontramos Cristo vivo nos nossos corações, a viver em nós. Essa é a graça transformadora. Essa é a revelação de que nós precisamos para transformar as nossas vidas. Então, só quando ouvimos a voz de Deus no nosso coração, pela fé, é que nós conseguimos encontrar a graça. Então, procura ouvir a voz de Deus no teu coração. Procura a cada dia, eu até me atrevo a dizer, a cada momento. Acordaste, põe-te a procurar. Vais tomar um pequeno almoço, põe-te a procurar. Estás a caminho do emprego, põe-te a procurar. Estás a caminho da escola, põe-te a procurar. Procura, porque é uma busca interior. Não precisa mais ninguém de saber o que é que tu estás a fazer. Eu muitas vezes estou em reuniões, daquelas das boas, e estou a orar em línguas para dentro. E já de vez em quando há uma pessoa ou outra que me diz: o que é que estás a fazer? Que os teus lábios estão-se a mexer. Estou a cantar. Estou a cantar. Estou a cantar em línguas. Estou a cantar. É pagar o preço pela fé. Vir ousadamente, confiadamente. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Porquê? Porque Deus não tem lá um bastão para nos dar com Ele porque nós nos portamos mal. Deus tem os braços abertos de amor e Ele quer nos dar a sua pessoa. É tema para quarta. Ele quer nos dar a sua pessoa, quer nos dar o seu amor poderoso. É isso que Ele quer. Então a gente vem com confiança. Como uma criança pequena vem para o colo dos pais. É com confiança, porque sabe que é amado. Como os netos do pastor Jorge estiveram ali ao colo dos avós. Porque sabem que são amados. Sabem que são amados e nós também sabemos que somos amados. Então vimos com confiança. Papá, o que é que tens para mim hoje? Papá, o que é que vamos fazer hoje? Papá, há tanta coisa boa para viver. Eu quero provar cada um dos sabores que tu tens na tua mesa. Eu quero. Como é que isso se faz? Eu quero visitar todos os salões que tu tens na tua casa. Como é que isso se faz? Eu não tenho GPS para isso, não sei lá chegar, preciso que tu me guies. Como é que Deus me guia? Preciso passar tempo com Ele. É a única maneira. Pagar o preço, porque a graça é infinitamente mais poderosa do que a lei. Porque a lei restringe-nos. A lei só diz, não faças, não mates, não roubes. Não... E a graça transforma-nos por dentro. Somos livres. Não é livres para fazer o que quisermos, o que nos der na real gana, é livres para viver esta vida eterna que Deus nos dá. Livres. E porque Ele coloca os seus desejos, nós acabamos por desejar aquilo que Ele deseja e somos livres para viver isso. Somos livres para viver isso. Mais ainda, se este ano tu estás igual ao que eras no ano passado, então não estás verdadeiramente a viver na graça. Então, precisamos de encontrar a graça urgentemente para que possamos dizer, hoje aprendi alguma coisa, tive uma revelação, vivi algo diferente com Deus. Esta semana vivi algo diferente com Deus. Já sou diferente do que era na semana passada. Já vejo este tema de uma forma diferente. Este mês, por causa de tudo aquilo que eu vivi, eu já estou diferente do que era no mês passado. E Deus continua a transformar-nos, muitas vezes, através de dor. Sim. Através de dor. E sermos capazes de dar louvor a Deus, continuar a dar louvor e adoração a Deus, apesar da dor, é uma dádiva que Deus não despreza, não torna insignificante aos seus olhos. Mas sim, muitas vezes somos transformados pela dor, é verdade. Até muitas vezes se diz que quem não vem pelo amor vem pela dor. Mas que nós sejamos capazes de ser transformados à primeira pelo amor de Deus. Que nós sejamos capazes de sentir, de ter a revelação do amor de Deus nos nossos corações. Então, vamos buscar a graça de Deus diligentemente. Peço ao grupo para subir. Vamos buscar a graça de Deus diligentemente. Vamos receber a sua misericórdia e buscar a graça, encontrando o Cristo vivo nos nossos corações. Daqui a 15 dias, querendo a Deus, vamos falar mais sobre graça. Mas hoje vamos esforçar-nos, vamos procurar. Também não é preciso a gente esforçar-se muito, porque nós damos um passo na direção de Deus e Ele dá um passo de gigante na nossa direção. Não é preciso esforçarmos muito, é preciso
temos a intenção e fazemos alguma coisa e Ele faz-se presente na nossa vida. Então, vamos deixar que Deus se revele a nós nesta manhã. Vamos encontrar o Cristo vivo nos nossos corações e vamos adorá-lo. E deixar que Ele nos transforme, expor-nos ao Espírito Santo e deixar que Ele nos transforme. Amém. Deus te abençoe ricamente.